Bom dia, esse dia lindo. Bom dia, pessoas. Bom dia, todos e todas. Hoje é a minha live espírita de sábado, que eu faço todos os sábados às 11 horas. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, acabei de abrir aqui o meu Instagram. E hoje nós vamos falar, então, O Universo é Meu Caminho, é o título da live, do qual eu pretendo falar sobre como que nós nos situamos enquanto planeta Terra nesse universo gigante e as nossas relações, né? O quanto da necessidade de nós nos inteirarmos de todo o sistema solar ao nosso redor e que a gente às vezes desconhece quando se fala em extraterrestre, como se essa palavra já é uma palavra equivocada, né? Porque a gente, na verdade, como se a Terra fosse o centro do universo e tudo que tivesse fora da Terra, né, é extra, né, terrestre, como se a Terra fosse o centro de tudo, o centro do universo. E, no entanto, a Terra... Bom dia, começando agora. Bom dia Raquelzinha, bom dia Marcelo. Começando agora, bom dia para todos. Eu acho que... Não, tá certinho, comecei certinho às 11 horas. Então, hoje nós vamos falar, o tema é O Universo é Meu Caminho, que é justamente falando da grandeza do universo e que a Terra é um grãozinho de areia naquele meio do universo, no meio do universo, e quanto a gente precisa nos sentir universais e não achando que tudo que a palavra, inclusive, extraterrestre é uma palavra equivocada, porque, na verdade, como se a Terra fosse o centro, né, do universo e tudo que fosse fora da Terra é extraterrestre. No entanto, nós somos todos, né, todos os planetas formam esse universo gigante e infinito, né, diversos sistemas solares, né, a Terra mesmo, a gente sabe o tamanho que nós somos, né? Nós vimos aí na internet diversas simulações do tamanho da Terra perante todo o universo, em que a gente faz parte de um sistema solar, da Via Láctea, e aí vai. E daqui a pouco a Via Láctea é uma coisinha assim, diante de toda a grandiosidade e a infinitude mesmo do universo. Então, quando eu digo o universo é meu caminho, eu achei bacana, eu me inspirei numa postagem de uma grande amiga, a Daniela, que é além de ser minha amiga espírita, né? Nós somos do movimento espírita, ela também é uma mulher muito inteligente, muito sensível, e ela fez uma postagem que eu achei muito bonita, que ela fala isso, né? Do quanto nós somos universais e o quanto nós não... nós somos universais e o quanto a gente não se entende enquanto universais. A gente fica aqui nesse centrinho aqui, se achando que é o centro da Terra, porque nós somos terráqueos, né? Como se o planeta Terra fosse o centro do universo, e não é, né? Muito pelo contrário, é um grãozinho de areia numa imensidão. Então hoje eu queria mais ou menos falar sobre essa nossa grandiosidade enquanto universalistas que somos. O Haroldo Dutra diz numa palestra dele que o dia que ele encontrar um habitante de outro planeta, ele também não utiliza esse termo extraterrestre, mas o dia que ele encontrar um habitante de outro planeta, ele vai dizer: pô, meu irmão, quanto tempo, hein? Poxa, tu estava longe, hein? Né? Porque todos somos irmãos, o universo inteiro. Então, no momento em que, quando eu digo isso, que todos somos irmãos nesse universo inteiro, e que nós somos irmãos de todos aqueles que povoam os outros planetas, que nós somos universalistas, nós paramos nós, enquanto seres humanos aqui da Terra, entendendo que nós nos colocamos sempre no centro de tudo, como se nós fôssemos maiores que tudo e que todos, e nós não somos. E essa dimensão do nosso tamanho que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa própria vida. Porque isso nos traz um reflexo direto na nossa vida, aqui individual, no nosso microcosmo, né? Porque o macrocosmo a gente não tem como dimensionar, mas no nosso universinho aqui.
Então, quando a gente encontrar uma pessoa de outro planeta, é um irmão nosso que vive de forma diferente, com cultura diferente, com naturezas diferentes, né? Mas ele é nosso irmão, porque ele também é filho de Deus, como todos nós somos, né? Então, existe uma cultura completamente equivocada de invasões extraterrestres. Olha o disco voador, eles vieram nos matar, eles vieram nos destruir, sempre como se fosse uma coisa do mal. E não. Eu tenho a certeza que nós somos visitados diariamente por eles já há muito tempo, há muito tempo. Inclusive, quando eles veem a proximidade de uma ameaça a esse sistema solar. Os planetas mais próximos do nosso, né, que fazem parte do mesmo sistema solar, eles com certeza, a partir do momento que eles percebam alguma grave ameaça à vida deles, eles vêm aqui para tentar equilibrar. Porque, imaginem, uma bomba nuclear no Brasil, um exemplo, né, uma analogia um pouco até pesada, mas como nós já estivemos sobre essa ameaça, né? Sob essa ameaça. Atualmente até que nem tanto, mas já estivemos gravemente sob essa ameaça. Uma bomba nuclear destruiria parte do planeta e muitos outros perto sentiriam isso. E esse desequilíbrio ecológico que está ocorrendo na Terra atinge diretamente também o nosso sistema. E por isso os planetas próximos também se preocupam com a vida deles. Não tem como não alterar. Mexeu no planeta, mexeu nos outros ali pertinho. É como nós aqui dentro do nosso planeta. Algo acontece, agora a gente está vivenciando isso de forma muito clara e prática com a pandemia. A pandemia foi algo que tomou conta do planeta inteiro, né? Todo mundo ficou em pé de igualdade, em sofrimento e dor, em pânico, em tudo. Não existia aqueles que tinham uma situação melhor, não, todos estavam ameaçados. Aliás, nos mantemos ainda nessa ameaça de ficar doentes, né, com a Covid. E ainda, então, nesse momento, nós sentimos que nós somos uma coisa só. Eu acho que foi o Covid tem tantas lições, de vez em quando eu paro, reflito e vejo, nossa, é verdade, né? Às vezes eu percebo assim que o planeta Terra, nós todos aqui, humanos, estávamos assim dentro de um grande veículo a alta velocidade, mas a alta velocidade. Sem olhar para os lados, sem olhar para cima, sem ver por onde nós estávamos passando, se estávamos passando por cima de alguma coisa, se estávamos destruindo coisas, nós estávamos simplesmente numa correria incrível dentro de um veículo gigante, todos nós aqui correndo, né? Cada um com a sua dificuldade e com a sua facilidade, mas estávamos dentro do mesmo veículo, numa correria, numa velocidade gigante, sem saber para onde íamos. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Eu sei que é até forte falar isso, né? Tenho certeza. Mas, olha, nós não tínhamos essa consciência. Nós não tínhamos essa consciência. E, de repente, alguém colocou o pé no freio do nosso veículo. Foi freando e todo mundo parou. Houve um freio universal, sabe? Não foi nem um freio da terra em si, mas um freio grande. E todo mundo teve que parar. Todo mundo que estava dentro do veículo teve que parar. Alguém colocou o pé no freio. Sabe aquela freada dentro do carro? Nós estamos com a nossa família dentro do carro, de repente uma ameaça à frente, a gente freia o carro. E todo mundo fica assustado, com medo, e tentando se proteger do acidente para que não se machuque. É o que está acontecendo com a gente. Né? Alguém deu um freio no nosso grande veículo, esse gigante veículo do qual nós habitamos, que chama-se planeta Terra, e nós estamos, só que muitas dessas pessoas, dentro desse grande veículo, ainda não se aperceberam que precisam parar e entender que o veículo tem que estar parado, né? Agora, claro, estamos num momento de grande flexibilização e reabertura lenta, mas reabertura. Então, mas nós ainda estamos sob risco premente de sermos contaminados pelo Covid, né? Então, a gente recebeu esse grande freio aqui, todo mundo tinha que parar. Então, veja bem, por que nós paramos? Nós precisamos parar, olhar para os lados, olhar para cima, olhar para o solo, olhar para as nossas coisas próximas da gente, que nós não estávamos olhando, né?
Nós precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós, principalmente, né? O autoconhecimento, verificar, olha, né, quantas pessoas nos relacionamentos com a família está tendo uma dificuldade gigante. O divórcio cresceu muito, o índice de divórcio aqui no Brasil, principalmente Santa Catarina. As pessoas não conseguiram se manter muito tempo juntas, né? Então vejam, se nós pararmos para pensar numa realidade não de tanto tempo atrás, não seria bom ficarmos em casa, né? Com as nossas famílias, fazendo uma comidinha caseira, olhando para o jardim, cuidando do cachorro, ou num apartamento que pudesse parar para ler um bom livro, para assistir um bom filme. É claro, né, gente? Nós estamos falando de realidades de pessoas que podiam parar, né? Tem pessoas que não tinham como e não podiam, né? Então, mas, de qualquer forma, todo mundo, até essas que não podiam parar, elas tiveram que parar, né? Por algum momento, sim. Então, nós recebemos todos nós, dentro do planeta Terra, um grande veículo, e alguém veio e colocou o pé no freio. E agora o que fazer? Para onde seguir? Essa é a pergunta. Para onde vamos? Porque fomos colocados à prova, né? Do que é que nós queremos para nós mesmos. Essa correria, eu sempre pergunto, estou na correria. Eu também falo isso. Não estou dizendo que eu não falo, não. Eu estou falando aqui, não é só para todo mundo que está me assistindo, mas eu estou falando para mim também, principalmente para mim, né? Numa correria, para onde que a gente está correndo? Para onde nós estamos correndo? Qual é o nosso objetivo? Não, essa pergunta a gente tem que se fazer e responder. Correr para quê? Correndo para onde e por quê? Então, nesse momento, Deus nos oportunizou esse momento, né? Deus nos oportunizou esse freio nesse grande veículo chamado Terra, para que nós parássemos e nos perguntasse isso. Opa, por que eu estava correndo tão rápido? Por que eu estava indo para lá? Por que eu estava indo? Para onde que eu estava indo? Por que eu estava indo para lá? O que eu tenho que fazer da minha vida? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida até agora? O que eu fiz da minha vida até agora? Essa pergunta é dificílima de responder. O que eu fiz da minha vida até agora é uma pergunta muito difícil. Que às vezes a gente não tem resposta. Eu lembro a primeira vez que eu me perguntei isso, e não faz tanto tempo assim, foi nos anos 90. Alguém me perguntou, o que tu fez da tua vida até agora? Parei, e olha que eu achava que eu fazia muita coisa. Eu parei, pensei. Nossa, falei, meu Deus, eu não fiz nada. Aos 30 anos, né? Eu não fiz nada. Então a gente tem que parar e refletir. O que fizemos? O que estamos fazendo? E o que queremos? Então, nesse momento em que eu estou aqui tentando nos localizar, né? Nos colocarmos num espaço de universo gigante, em que nós somos aquela areinha, aquele baguinho de areia, mas são nos baguinhos de areia que formamos as montanhas, né? São nas gotinhas de água que formamos os oceanos. O oceano não seria o que ele é se ele não tivesse aquela gotinha. São diversas gotas que formam um oceano de água. E são diversos grãos de areia que formam as montanhas, que formam as estradas. Então todos nós somos importantes nesse processo. Todos nós, gente. Quem acha que não é importante, é. Todos nós somos importantíssimos nesse processo que nós estamos vivendo. Mas para isso a gente precisa botar o pé no freio. Freia, para, pensa, reflete. Dá um tempinho diário. Dá 15 minutinhos todos os dias para pensar sobre isso. Coloca uma musiquinha de meditação, uma musiquinha clássica, uma música tranquila, né? E vamos pensar o que é que a gente está fazendo das nossas vidas. O que é que nós queremos das nossas vidas? Como é que vai ser o futuro? Porque, gente, o futuro é agora. Entendeu? A gente às vezes pensa assim, vai demorar, sabe? Vai demorar, o futuro parece que é daqui a não sei quantos anos, e daqui a pouco, é daqui a pouco.
O futuro é daqui a pouco. Eu lembro quando ontem estávamos falando sobre idade, né? Quando a gente pensou que ia fazer 40 e 50, e daqui a pouco quando a gente vai embora e acabou. Né? Por algum momento a gente desencarna no nosso tempo e a vida já passou. E a gente desperdiçou uma oportunidade, uma reencarnação, uma oportunidade de crescer enquanto seres humanos. Né? Então, eu trouxe hoje essa provocação sobre que universo, né? Qual o universo que nós vivemos. Né? Porque o grande universo, o universo mesmo em si, ele é o nosso caminho, sim, porque tudo que acontece aqui reflete lá e tudo que acontece lá reflete aqui. Se nós estamos num momento de transição planetária, significa que o planeta está mudando de vibração. E significa, então, que muitos planetas já estão em estágio muito mais avançado que o nosso, como também temos planetas mais primitivos que o nosso. Então, quando um cresce, o outro vai crescendo. O outro está lá, mas o outro está mais para cima. E o outro já está mais acima. E assim são todos nós aqui nesse grande universo. E eu trouxe aqui, me perdoe aqui, eu deixei aqui na mesinha, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi escrito em 1868, né, por Allan Kardec, ditado pelos espíritos, né, diversos espíritos que ele foi questionando, baseado na Bíblia, baseado no Evangelho. Então ele fala aqui no capítulo 1 sobre a nova era. Né? Olha só, Kardec já falava sobre a nova era em 1868, né? Século XIX. Então, ele dizia o seguinte, são chegados, na verdade não era ele, era um espírito aqui que não se identifica, de origem israelita, em 1861, essa mensagem. Mas o Evangelho foi publicado em 1868. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Super atual. Né? São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Olha, gente, olha que coisa extremamente atual. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que somos todos nós, desencarnados e encarnados. Não é, os espíritos aqui não é só aquele que não tem corpo físico, não. Né? A beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirão as portas da felicidade eterna. Ele está falando aqui da chegada da doutrina da chegada do Consolador, que foi a doutrina espírita, que veio nos esclarecer a verdade sobre a vida eterna, a verdade sobre a reencarnação, a verdade sobre a imortalidade. Do quanto é necessário que nós tenhamos essa certeza que nós somos imortais, a nossa essência não morre no túmulo. As coisas não começam no útero e terminam no túmulo. Então ele diz assim, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e a doutrina espírita arrematará. Porque ele disse, né, Jesus diz no Evangelho que eu vou lhes enviar, né, no momento oportuno a doutrina do Consolador, que vai consolar a alma. Então, vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Nós não podemos ser avançados tecnologicamente se o coração está lá na época do Neandertal. Não nos adianta termos avanços tecnológicos com um espírito primitivo.
Nós precisamos também avançar enquanto espíritos. Então, nós somos donos de uma ciência fantástica, evoluidíssima, uma tecnologia, mas lá dentro do nosso espírito está completamente atrasado. O que a gente está assistindo hoje, né? Diversas situações que nos faz crer que parece que estamos lá na Idade da Pedra, né? Lá no homem neandertal ou na época medieval, né? Na época das trevas. Aqui diz, né, no Evangelho, tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-nos de uma alegria inefável. O mundo, sim, meus filhos, o mundo está abalado. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos. Né? Então, gente, aqui nós já tínhamos uma mensagem de um Espírito que já nos dizia, preparai-vos, está chegando a nova era, o novo tempo. E o que é a nova era e o novo tempo? É a harmonia completa, é a amorosidade, a pacificidade, que a gente não consegue enxergar num mundo completamente materialista. Por isso, a importância de nós crermos na imortalidade e vivermos enquanto espíritos imortais. Então, esse universo que nós vivemos, gigante, e no planeta Terra em que vivemos, olha o nosso tamanho, né? O Cortella que fala, né, que a gente é a coisinha da coisinha, eu esqueci agora o termo, porque a gente não é, se pensar, nada nesse universo, nada diante da grandeza dele, mas a gente é, né? A gente forma, todos nós formamos aqui uma grande história. Então, quando o planeta Terra está nesse momento, nada ficará oculto. Por isso que nós vimos que tudo nós acabamos enxergando e assistindo. Todo mundo fala, mas isso não se via antes. Não, sempre se viu. O problema é que nós não tínhamos essa comunicação, essa tecnologia e essa celeridade de informação. A maldade sempre existiu desde que o mundo é mundo. O mal sempre existiu. Eu ainda quero ser mais... exatamente, somos uma longa história. Eu ainda quero ser mais, digamos assim, mais otimista em dizer que nós estamos em evolução, todos nós. Então, eu não acredito no mal em si, porque tudo para mim é criação de Deus. Então, o mal não é uma criação de Deus. Nós temos a ausência do bem. É como eu não acredito no ódio, eu acredito num amor doente. Então a gente não pode, a gente vê essas coisas que estão acontecendo, né, terríveis, que eu não quero nem citar aqui para nós não baixar nossa vibração agora nesse sábado de manhã, mas a gente vê o mal acontecendo diariamente porque agora ele está sendo mostrado e porque agora ele está saindo debaixo do tapete. Ele estava lá escondidinho debaixo do tapete. Muita hipocrisia, e agora os hipócritas não terão espaço mais nesse mundo. Esse mundo não vai pertencer mais aos hipócritas. Nós não vamos conseguir fingir aquilo que nós somos. Se hoje a gente tem um governo... Eu não quero falar não, isso é uma questão política, mas vamos falar de uma questão moral desse mandante que nós temos hoje no governo. A questão moral dele, não estou falando que ele é só ele, que já tivemos outros também, mas vamos falar especificamente nessas infelizes vicissitudes que ele detém, né, sobre o ódio, sobre o preconceito, a discriminação. Então, veja bem, se ele assumiu a nossa presidência da República, Ismael permitiu, que é o anjo que protege o Brasil. E se Ismael permitiu, ele tem uma função. E eu vejo que uma das funções dele é justamente, ele é o avatar de todo esse mal que está aí, no sentido de que nós estamos enxergando todos agora. Nós não enxergávamos o mal. Nós sabíamos que ele existia, mas nós não sabíamos quem pensava assim. Porque ninguém falava porque não era politicamente correto falar. Mas agora está todo mundo falando. Então é um momento de que todo mundo está sendo quem é. Veja na pauta de costumes, né, essa transformação que a nossa sociedade está vivendo, a transformação na família, novas composições familiares.
E isso só ocorreu porque todo mundo começou a ser quem realmente era. Porque eles estavam vivendo situações hipócritas e falsas de quem eles eram. Toda essa população, todo mundo fala, transexualidade, isso não tinha antes. O transgênero, que coisa é essa? Muita gente fala, o que é isso? Sempre houve, sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas de outra forma, com outro avatar, com uma outra aparência, com uma outra vivência, porque não podia se expandir, não podia se mostrar. Então, veja, nós estamos num momento em que nada ficará nas trevas. Nada ficará no escuro. Tudo está clareando. Tudo está muito claro e cristalino. A gente sabe quem é quem. O problema é que a gente não pode exigir que o outro seja como a gente é. Cada um está no seu processo. Veja bem, nós estamos numa escada. Imaginem-se que nós todos estamos numa grande escada, que é a escada evolutiva. Cada um está num degrau. Raramente nós não vamos encontrar ninguém no mesmo. É uma escada infinita e gigante e nós não vamos encontrar ninguém no mesmo degrau. Cada um vai estar Cada um estará num degrau evolutivo. E a gente não consegue também, exatamente, enxergar com os nossos olhos. Por quê? Não adianta fazer proselitismo, querer empurrar dentro da cabeça das pessoas as suas verdades. Verdades sobre religião, verdades sobre a vida, verdades sobre os costumes. Não existem verdades, existe a verdade de cada um. Então, nós temos que respeitar as verdades de cada um. Porque cada um tem o seu momento e o seu processo de compreender a grande verdade. Porque a verdade, na verdade, ela é uma só. A verdade, na verdade, é ótima. Ela é uma só. A de Deus, a divina. Agora, cada um vai conseguir enxergar no momento em que for tirado a venda dos seus olhos. Porque nós vivemos o ensaio da cegueira de Saramago, que foi, para mim, um escritor genial quando escreveu o ensaio sobre a cegueira, porque isso é a nossa sociedade. É o que nós vivemos. E o pior cego, como o bom ditado diz, é aquele que não quer enxergar. Então, o Evangelho, aqui hoje eu trouxe o Evangelho, eu até já avisei, olha, minha live é espírita de sábado, mas eu, sem querer fazer nenhum proselitismo, nem religião, porque eu não acho que o espiritismo é religião, eu vou repetir, para mim, o filme também é maravilhoso, Lola, eu assisti também. Não é para mim, isso aqui não é momento de religião, não tem nada a ver com religião. Nós estamos falando aqui de filosofia de vida, nós estamos falando aqui sobre a imortalidade, que é uma verdade que a ciência já aceita sim. Nós já vimos na própria faculdade de medicina da USP, nós temos disciplinas falando sobre reiki, nós temos disciplinas falando sobre física quântica, demonstrando a existência do espírito. Então, isso não é uma coisa, não é religião. Eu não considero e não gosto muito dessa palavra. Olha o que Fenelon, um outro espírito aqui, nos diz em 1861. Ele nos diz o seguinte: a revolução que se prepara é antes moral que material. Então, a revolução que nós estamos vivendo, uma grande revolução. Na verdade, gente, nós estamos vivendo uma grande guerra. Todos falávamos sobre a Terceira Guerra Mundial e a gente imaginava que não ia sobrar ninguém para contar, porque ia vir uma bomba gigante e ia explodir todo mundo ia morrer e ia acabar o mundo. O mundo acabou. Não, o mundo não vai acabar. Primeiro nós temos que começar a conceituar o que é mundo. É o planeta Terra? Ok. O planeta Terra não vai acabar, ele vai continuar ali. Ele está desequilibrado ecologicamente, está fora do eixo. Nós estamos sentindo muito isso. As consequências desse desequilíbrio ecológico, o desmatamento da Amazônia, ele colabora para a procriação, para a proliferação de vírus. Nós talvez, se continuar nesse ritmo, no pulmão do mundo, que é a Amazônia, se continuar nesse ritmo, nós teremos muitas doenças, e o Covid é só um primeiro exemplo. E nós não vamos morrer de tiros e de bomba. São das doenças. São das grandes pandemias, Nós tivemos aí
A peste bubônica no século XIV, ela detonou 30% da população mundial. E nós demoramos 2 séculos para repor toda aquela população dizimada na peste bubônica. Foram, se eu não me engano, 100 e poucos milhões, eu acho, de pessoas. A gripe espanhola levou 50 milhões no século XX. Século XX. Então, nós temos que nos cuidar. E sabe como é que nós temos que nos cuidar? Ah, mas como é que eu vou fazer se vier uma pandemia novamente? O que é que eu vou fazer? O que é que a gente pode fazer para evitar? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas que nós precisamos fazer. Mudança de hábitos alimentares. Mudança de hábitos com relação a respeito. Nós precisamos respeitar a natureza. Reciclar o lixo. Isso já é uma coisa que, meu Deus, isso já está há muitos anos na minha vida, mas muita gente não recicla ainda. Muita gente, acho que a maioria não recicla. Então, nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos cuidar das praias. Tem gente que vai nessas cachoeiras lindas, deixa papel, garrafa plástica, garrafa PET, garrafa de cerveja, de bebida nas praias. Nós estamos matando a nossa casa. Nós estamos matando o nosso ar, a nossa água. E fora ainda a exploração, né, financeira e econômica dos grandes conglomerados na natureza, querendo construir. Olha a Floripa. Foi construído em cima de tudo quanto é lugar. Estamos com quase todas as praias aí com problema, na maioria delas. Então, nós temos que respeitar a natureza, respeitar nós mesmos. E respeitar o meio ambiente não é só cuidar da natureza vegetal, não é só cuidar do reino animal, porque também é outra coisa, precisamos cuidar, não abandonar nossos bichinhos. Nós temos que cuidar dos nossos animais domésticos, respeitar mesmo os outros também, os selvagens. Se eles estão vindo para dentro da área urbana, é porque nós estamos expulsando eles do habitat deles. Então, gente, isso está tão forte, não é verdade? Olha que a gente tem visto aí as geleiras derretendo e os ursos polares morrendo, pinguins chegando aqui e morrendo na praia. Então, como é que nós podemos evitar? É justamente dessa forma. Mas como que eu vou fazer? Como que eu? Não, é aquilo que eu disse. Cada um de nós é um grão de areia. E os grãos de areia formam as montanhas. Então, nós não temos como dizer que nós não temos responsabilidade e simplesmente ficar jogando isso nas costas dos governantes. Na verdade, os governantes são escolhidos por nós e nós temos que colaborar também e fazer a nossa parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Então, respeitar o meio ambiente não é só cuidar do reino animal e vegetal, mas também é cuidar do que, sai aqui, É do sentimento que eu estou colocando no meio ambiente. Porque quando eu respiro mal, quando eu estou com raiva, eu respiro mal. E se eu estou com raiva, eu vou deixar no ambiente uma energia ruim. E isso faz uma plantinha secar, não faz? Vocês já nunca ouviram disso? A pessoa esteve aqui em casa, secou a minha planta, era a energia dela. Então imagine isso guardadas as proporções num ambiente gigante, planeta Terra, vibrando no mal, a natureza sendo destruída total e nós matando até com a nossa própria energia, não só com a destruição material. Então aqui ele diz, a revolução que se prepara é antes moral que material, né? Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Porque essas palavras, nós somos pequenos, não tem mais sentido para nós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, todos nós temos missões. A missão não é só o missionário, não, todos nós temos o nosso trabalho, a nossa missão. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada já começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Olhai e marchai em frente, porque a lei dos mundos é a lei do progresso. Nós não temos como voltar, ninguém volta. Nós podemos não andar, mas a gente só tende a progredir, moralmente.
Progredindo moralmente, nós conseguiremos respeitar o meio ambiente, respeitar a nós mesmos e conseguir, inclusive, evitar, né? Se nós continuarmos destruindo o meio ambiente como estamos destruindo, o caso agora do Covid, por exemplo, que tem a tese de que ele veio dos animais selvagens, e é uma tese científica, não sou eu que estou falando. Então, se nós continuarmos desmatando a Amazônia, não cuidando do meio ambiente, nós estaremos realmente deixando o nosso ambiente preparado para novas doenças. Então, é a partir desse equilíbrio que nós precisamos alcançar, um equilíbrio com a natureza, um equilíbrio com nós mesmos, que é a única forma em que nós encontraremos de nos sentir mais seguros. E nesse momento, para encerrar, sim, somos herdeiros, Denise, de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso, quem nos diz é o André Luiz, né? Nós somos espíritos de nós mesmos, herdeiros de nós mesmos, né? E quando a gente faz o mal para alguém, a gente não faz para aquela pessoa, a gente faz para a gente. Tudo que eu faço para mim. Não pense assim, eu vou prejudicar, eu vou acabar com aquela pessoa porque eu vou fazer isso. Não, a pessoa fez para si. Não tem como escapar disso, a pessoa fez para si. Então, nesse momento, parece muito difícil e complicado. Ele realmente é difícil e complicado, mas ele parece muito mais do que ele é. Nós temos que nos unir, nós temos que amar mais, nós temos que realmente tentar, né, seguir aqui o nosso guia e modelo, que é Jesus, que nos deixou uma missão, uma mensagem incrível, né, um código de conduta de paz e de amor para todos sempre. Jesus foi aquele cara que veio aqui para nos dizer, olha pessoal, vamos parar. Ele veio num momento não muito diferente desse, né? Olha como estava Roma naquela época. Roma escravizava os judeus, escravizava todo mundo que não fosse patrício, era escravo. A sociedade romana vivia altas corrupções em todos os sentidos, né? A luxúria, a falta de respeito com as mulheres, o sexo desvairado, desmedido, né? Sem colocar moral aqui, desmedido, né? Quando é aquele sexo promíscuo, né? Não é um sexo que se tenha uma relação de afeto com a pessoa nenhuma, né? Para simplesmente satisfazer os seus prazeres, e eles só isso que eles pensavam. Então, Jesus veio naquele momento para dizer para o pessoal, ei pessoal, olha, foi outro pé no freio que a gente teve. Jesus veio, botou um pé no freio e disse, pessoal, vamos dar uma parada aí, vamos pensar, vamos refletir. Ele escolheu, para ajudar ele nessa missão, as pessoas mais simples, as pessoas semi-analfabetas, os pescadores. Dentre eles tinha um publicano, que era o coletor de impostos, né? Mas a maioria eram pescadores. Trouxe Madalena, considerada na época uma mulher prostituta, porque ela não tinha seguido as regras judaicas, quando ela não aceitou se casar com um viúvo cheio de filho. Ela, jovenzinha, ela tocou o pé, né? Para mim, Madalena foi a grande primeira feminista no mundo, Madalena. E então são essas com que ele se juntou, né? A parábola da mulher adúltera, né? Quando uma mulher adúltera está sendo sob ameaça, eles iam apedrejá-la. Jesus chega e diz, né? Olha para os judeus e diz, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Os judeus, saltaram fora, porque todo mundo tinha telhado de vidro, né? E todos nós temos. Então, prestar muita atenção quando a gente for apontar o dedinho, que é uma coisa que a gente faz bastante, né? Apontar dedinhos. Adora. Porque a gente não olha para cá, né? Então, é um momento nosso agora de parar de ver esses fatos negativos que estão ocorrendo, essas tragédias familiares, essa violência, né? Uma violência de gênero muito grande, essa violência
essas relações, uma violência sexual também contra a mulher, contra as crianças, enfim, todo o mal que nós estamos vendo agora. Que a gente perceba que isso tudo foi construído. Isso não veio de uma hora para outra. Isso não é de agora. Isso é uma construção. Tudo é uma construção. Os processos não são estanques assim. Eles são construídos. Então que a gente recomece agora nossas vidas, reconstruindo também as nossas vidas. Vamos reconstruir. É um momento de desconstrução e reconstrução. É um momento de transformação, não é só de reforma íntima. Então nós precisamos destruir aquilo, tudo que está, desconstruir aquilo que nós construímos de forma equivocada, porque nós naturalizamos o mal por muito tempo. Estava muito naturalizado dentro de nós. E agora que a gente se reconstrua de uma forma amorosa, pacífica, menos preconceituosa, cada um cuidando das suas vidas, que já é muita coisa. E para que nós possamos ser felizes, deixar o meio ambiente mais arejado, mais limpo, e para que nós não precisamos de tantos pés no freio, né? Pés nos freios, tantos pés no freio desse nosso grande veículo que é a Terra, para que nós não tenhamos freadas bruscas e que não nos machuquemos ou até na letalidade. Gente, bom final de semana para todos. Eu vou terminar com essa música linda que ninguém quase sabe. E imagina, obrigada, Elga, querida, ouvindo de ti. Eu adoro essa música aqui. Ela já tem um tempinho. E essa letra, ninguém sabe, mas essa letra, o Guia do Chico, quase ninguém sabe, né? Não é que ninguém sabe, até parece só eu sei, né? Mas não é uma coisa publicizada, na verdade, mas a gente sabe. Essa letra o Chico Xavier deu essa letra. Ô, querida presidenta amada, bom dia. Eu tô terminando a live, Raquel, e eu vou me atrever a dar uma cantarolada, não é bem cantar, né? Mas tô terminando, eu sempre termino com uma poesia ou com uma fala bonita e de amor. E essa letra o Chico deu pro Roberto Carlos, eles eram amigos, né? O Chico Xavier deu pro Roberto, porque o Roberto conheceu o Chico no momento que perdeu a primeira esposa, que ele amava muito, né? Que desencarnou, eu não esqueci o nome dela agora. E então ele deu essa letra e disse para ele: quem está te dando é o Emmanuel, que é o guia dele, né? O guia do Chico. E ele fez a música, né? E cantou, e ele disse: é presente, então não precisava colocar a autoria, né? E essa música chama O Homem. E essa homenagem e essa música fala de Jesus, né? E então, um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar da mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar
e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para ele entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tchau, gente. Desculpa aí, hein?